glória do teu nome, para o louvor do teu nome. Amém? E eu quero que você abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8. Nós vamos falar um pouco, eu creio. Já pregaram sobre esse texto aqui, pastor Cláudio? Já, mas eu quero falar um pouco sobre esse texto com vocês. E aqui eu não ouvi nenhuma mensagem, viu, dos que pregaram aqui. O Cláudio só disse o tema. Então, eu creio, amém, que tudo que vier aqui veio da fonte do Senhor. E diz o seguinte, ele leu, mas eu quero ler novamente. Escreva esta carta, eu estou na NVT, nova versão transformadora, caso os meninos aí, NVT usam. Aqui é NVI, né? Escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Amém? Irmãos, tem algo interessante em toda a carta. Talvez a gente, alguns aqui, talvez os mais novos, nem saibam o que é uma carta mais, amém? Mas na nossa época, muitos anos atrás, a carta era algo muito especial, porque você ficava na expectativa esperando, né? Ainda mais se você tinha um conhecido, um familiar que estava longe, não tinha como hoje o celular, a internet, o e-mail, era via carta. Às vezes demorava 10, 15 dias para chegar uma carta, mais 10, 15 dias para você responder, mas havia uma dinâmica de uma expectativa muito grande ao receber uma carta. E a carta ela tem umas peculiaridades, porque Apocalipse, João começa escrevendo, né, que Deus diz, escreva essa carta, e a primeira coisa é, de quem é a mensagem? A carta, quando você recebia a carta, a primeira coisa que você olhava era de quem é? Quem que está me escrevendo? E eu me lembro quando eu fui para o campo missionário, a minha atual esposa, hoje nós tínhamos terminado, porque eu recebi uma palavra do Senhor, e ela estava relutando em compreender o que Deus queria fazer na minha vida. Eu virei para ela e falei, então é melhor nós terminarmos, e deixa Deus trabalhar, porque Deus está me chamando para uma obra, e você está pensando em outra coisa. Mas eu me lembro que quando ela escreveu uma carta, ela disse, estou escrevendo uma carta para você, né? Ela mandou para mim, lá tinha um telefone orelhão, então você marcava, era tudo difícil, você tinha que ficar lá no orelhão esperando para ligar, enfim, e eu no campo missionário, e eu me lembro quando eu recebi aquela carta, uma grande expectativa, sabe, então a carta ela tem algo especial. Quem está escrevendo? Quem que está nos enviando? Isso faz toda a diferença, né? Quando na época recebi uma carta, você olhava, quando era cobrança, seu coração até entristecia. Então a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é, de quem é a mensagem? De quem é a mensagem? E essa mensagem, irmãos, ela não é uma mensagem humana, amém? Apesar de ter sido homens, mas foram homens inspirados pelo Espírito de Deus. Então isso faz uma grande diferença, e nós precisamos ler, ouvir esta palavra com grande expectativa, porque a mensagem quem escreveu foi o próprio Deus através dos homens. Então precisa haver em nós uma grande expectativa quando nos reunimos para adorar ao Senhor, quando nos reunimos para ouvir ao Senhor, quando nos reunimos para ler a palavra do Senhor, precisa haver no nosso coração uma grande expectativa. Então essa é a primeira coisa, quem escreveu? Quem escreve? É o Senhor. E como Cláudio mesmo disse, pastor Cláudio, daquele que é santo e verdadeiro, e santo, querido, é algo incorruptível, sem variação, sem mudança, intacto. Isso é tremendo, porque isso nos traz segurança, porque aquele que está nos falando, querido, ele é imutável, ele não volta atrás, não é homem para que minta, nem para que se arrependa. Então a primeira coisa que você precisa aprender é, de quem é a mensagem? Não é mensagem de um homem, como eu disse, não é mensagem de um profeta simplesmente, mas é a mensagem do próprio Deus para os nossos corações. E ontem, foi interessante que eu escalei uma jovem na nossa escola de fundamentos que nós temos na quarta-feira, e ela falou algo interessante. Ela disse para a mãe dela,
estava passando um momento muito difícil, a mãe dela percebendo tudo o que estava acontecendo, e a mãe dela virou assim: filha, como é que você consegue dormir em meio a esse monte de turbilhão? Ela falou: eu consigo dormir, porque aquele que me guarda não dorme. Ou seja, enquanto eu durmo, aquele que me guarda está acordado, está trabalhando em meu favor. E olha o que diz Salmo 122, versículo 1 ao 4. Olho para os montes e pergunto: de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece, aquele que o protege não cochilará, aquele que guarda Israel não cochila e nem dorme. E ela disse: olha, mãe, eu consigo dormir porque aquele que me guarda está está atento o tempo todo, está me guardando, me protegendo. E essa é a certeza que nós temos. Intacto, santo é isso, é puro, que não muda, não há variação de dúvidas, não há variação de sombra, nada. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E esse salmo ele é lindo porque, querido, naquela época as construções eles construíam no alto do monte, porque era o lugar mais fácil de você ver os inimigos. Então quando Davi diz isso aqui, é um salmo que Davi estava cercado pelos seus inimigos. Então Davi ele olha para os montes, ele vê cercado pelos seus inimigos, e diz: de onde virá o meu socorro? E Davi diz: meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então Davi estava dizendo todas as palavras: mesmo que meus olhos estejam vendo tudo ao meu redor cercado, os meus inimigos espreitando contra mim, o meu socorro não vem daqui, o meu socorro não vem do meu exército, o meu socorro vem do Senhor. Segunda coisa que uma carta tem interessante é o destinatário. A primeira é remetente, é quem está escrevendo, e o segundo é o destinatário. E esta carta, querido, é para nós, a igreja do Senhor. Essa carta, querido, sinto muito se alguém aqui, ela não é para o mundo. Essa carta foi escrita para a igreja do Senhor. Ou seja, ela tem um destinatário, ela tem um endereço. O endereço sou eu e você. E isso precisa nos trazer, como disse, grande expectativa, porque é o Senhor falando ao nosso coração. É uma carta endereçada para o seu povo, para a igreja dele, que foi comprada pelo alto preço. E a terceira coisa que a carta tem é o conteúdo. E o conteúdo também é uma grande expectativa, né? Então é como se o pastor Cláudio enviasse uma carta para Simone, Simone olhasse ao Cláudio, e agora a expectativa, o que ele quer dizer, qual é o teor do que ele está escrevendo, o que ela quer revelar, expressar, alertar e dizer. Então todas as vezes que lemos a palavra, o Senhor está querendo falar algo ao nosso coração. Então ela tem um conteúdo, sabe? E como falou aqui Simone, Cláudio, pastor Cláudio, sabe, por mais que possamos estar vivendo os dias maus, a Bíblia, ela é a nossa esperança, porque ela revela aquilo que ainda há de vir. Querido, o tremendo que eu sempre falo que a igreja sabe o que é, que qualquer pessoa, querido, que se fosse começar algo, começaria de frente para trás. E sabe o que Deus faz? Deus ele começa de trás para frente. Deus já fez. Deus já fez o céu, Deus já fez tudo. Isso já é uma realidade, não é algo que Deus ainda vai fazer, não é algo que ainda vai surgir. Isso já existe, isso nos traz então a segurança absoluta que os montes podem passar, que terra e céu podem passar, mas a palavra do Senhor não passará. Tudo se cumprirá. Então Deus já fez. Que tem coisas que Deus já fez na nossa vida. O que nós precisamos é continuar caminhando para encontrarmos aquilo que Deus já estabeleceu para nós. Quando Deus nos criou, querido, Deus não nos criou por um acaso, não foi um acidente, um incidente. Deus já sabia o que queria fazer em nós, através de nós. Existe uma história que Deus fez para nós. E quando você vai caminhando segundo aquilo que Deus te conduz, você vai se encontrando com a sua própria história daquilo que Ele já fez.
Esse é o Deus. E o interessante é que a Bíblia diz que Ele tem a chave. Diz: eis que eu tenho a chave de Davi. E eu estava vendo esses dias, eu não sei se alguém viu, um rapaz, assim que quando lançou, e aqui eu não estou fazendo propaganda, amém, mas assim quando lançou a criptomoeda, essa, a que tem agora famosa, Bitcoin, ele comprou quando não valia nada. E aí, hoje, para você ter ideia, o Bitcoin dele vale a média de uns 20 bilhões de reais, mais ou menos. Só que o que aconteceu, eu não entendo, irmãos, mas eu estava lendo a matéria, nem tenho, amém? Tem uma chave de acesso. E esse rapaz, sabe o que aconteceu? A chave dele estava no HD. Ele e o sócio dele, dando uma geral no escritório, pegaram aquele HD e jogaram fora. E agora é da Suécia, ele está querendo comprar um lixão que tem na Suécia, porque o lixo que recolhe na casa dele vai para esse lixão. E ele já ofereceu ao governo não sei quantos milhões para comprar o lixão, para ver se ele acha essa chave. Porque chave dá acesso a algo. Chave abre portas. Chave te leva a lugares, querido, que sem chave você não vai. A minha esposa daqui a pouco vai me buscar, porque ela está na corrida das coisas da igreja de comprar. Mas se ela tiver com o carro aqui e perder a chave, eu não consigo acessar o carro. Então chave fala de acesso. Então a Bíblia está dizendo que Deus tem acesso a tudo e qualquer coisa, amém? Aquilo que é impossível para você, aquilo que é impossível para o homem, Ele tem a chave que pode acessar. Deus tem todas as chaves que nós precisamos. Ele diz: Ele é aquele que abre e ninguém pode fechar, e Ele é o que fecha e que ninguém pode abrir. Vocês lembram do povo em frente ao Mar Vermelho? Moisés está com o povo, e agora Faraó com os seus soldados vindo, e a Bíblia diz que Moisés olha para Deus e pergunta: e agora? E Deus diz o que para Moisés? Pisa. E o interessante é que o mar se abre, Moisés vai passando com o seu povo, e agora o exército do Egito vai tentar entrar. O que acontece? É engolido. Por quê? Porque a chave, querida, a porta que Deus abre, ela tem destino, ela tem propósito. E aquilo, preste atenção, querido, aquilo que é seu, o diabo não pode entrar. E se ele entrar, é cilada para ele, amém? E se ele adentrar, entrar, é cilada para ele. Então guarde isso: a porta que Deus abre, o homem não pode fechar, e a porta que ele fecha, o homem não pode abrir. Este é o Deus que tem acesso a tudo e a todos. E eu quero falar um pouco de porta também, porque eu quero destrinchar esse texto, tentar ser como é que é, fala, exegese do texto, Então ele começa falando: escreva essa carta. Agora ele diz sobre porta. E porta, querido, você já olha a porta aí, olha para a porta. Porta tem um quê? Propósito. Porta não é por um acaso. A gente olha assim, não é para embelezar. Porta nunca foi para embelezar. Depois que nós começamos a construir. Quando você vai a alguns lugares, igual a gente vai de vez em quando lá no Boulevard Lagoa, ali você vê cada porta, 3 metros, 4 metros, beleza, de bonito. Mas não era assim no início. Mas porta tem propósito. Toda porta tem propósito. A porta daquela sala tem propósito, é para adentrar numa sala. A porta do banheiro tem um propósito, para acessar aquele local, para que possa inibir que outros vejam. Então, toda porta tem propósito. E o grande problema, querido, que muitos estão abrindo mão do propósito pela proposta. Guarde isso: tem muitos abrindo mão do propósito pela proposta. Nem toda proposta cumpre o propósito de Deus para a sua vida. Então porta tem propósito, não tem proposta. E nós precisamos atentar a isso, porque muitas vezes Deus está abrindo portas para nós, para um propósito, e nós estamos abrindo mão de portas que Deus abriu, por causa de propostas. Então toda porta tem um propósito, e Ele abre e fecha, querido, segundo os teus propósitos. Eu me lembro com a Igreja Nova, com 3, 4 meses, pastor Cláudio, Igreja Nova, começamos do zero, não tinha ninguém por detrás, como diz, não tinha uma outra igreja, e eu me lembro com 3, 4 meses, era mais ou menos dia 24, e as contas nos fechavam.
E eu me lembro que dá 11 horas da noite não dorme, meia-noite não dorme, 1 hora da manhã não dorme. Aí 1 hora da manhã eu levantei, comecei, porque estava rolando na cama, minha esposa já estava incomodada. Que você está tão incomodado? Anda para lá, vira para cá, para lá. E eu me lembro que até hoje, eu fui para o escritório, e eu ajoelhei, e eu comecei a orar. E Deus me disse algo que marcou a minha vida. Ele disse: eu nunca te pedi para você andar ansioso e preocupado com coisa nenhuma. A única coisa que eu te pedi é que você pudesse orar e confiar em mim. E naquele momento eu chorava de madrugada, pedindo o Senhor perdão pela minha incredulidade, porque foi o Senhor que me chamou, foi o Senhor que abriu essa porta. E eu não tenho poder de mudar nada, porque o dia que o Senhor falar que essa porta vai fechar, não adianta. Eu posso ter o dinheiro, eu posso ter a inteligência que for, o Senhor fecha, mas eu também posso ter recurso nenhum, ter condição nenhuma. Mas se o Senhor falar que essa porta vai continuar aberta, o Senhor trará recursos. E eu me lembro que 2 dias depois todas as contas estavam pagas, querido, conta agora, né, sobrepujando, e eu olhava aquilo e falava: como? Porque Ele abre e fecha segundo os teus propósitos. Porta também, querido, ela dá a dimensão de acesso, amém? Então, para você entrar nesse templo, não adianta você querer fazer como os amigos lá, né, do discípulo, do que levou lá para Jesus, né, subir lá em cima, senão você vai ficar agarrado lá em cima, e vai ter que chamar o bombeiro. Não adianta que você querer entrar pela porta lá, tem um administrativo lá, isso? Eu já vi umas portas lá, para lá. Mas para você entrar neste local, você precisa entrar o quê? Pela porta certa. Então, porta fala de acesso. Cada porta que ele te dá acesso a um lugar e pessoas. Guarde isso, cada porta te dá acesso a lugar e pessoas. Então, porta fala de acesso, fala de lugar aonde Deus quer te levar, aonde Deus quer fazer, aonde Deus quer, querido, te colocar. Amém? Porta também fala de quê? De saída. Porta fala de sair. Porta fala de um lugar onde você pode escapar, onde você pode tomar o seu lugar e ir embora. Mas porta também fala de segurança. Porta fala de segurança, amém? Ninguém hoje em dia em sã consciência fica mais dormindo com a porta aberta, né? A não ser que sua casa tenha uns 2 pitbull, um muro muito alto, né? Aqueles negócios lá de arame farpado. Mas a porta, ela também fala de segurança. Sabe o que eu aprendo? Querido, se Deus não abriu porta ainda, porque ainda não é seguro você estar lá. Se Deus fechou e você está dentro, porque ainda é seguro você estar lá. É tremendo isso. Se Deus abriu, é porque não é mais seguro você estar lá. Então, porta fala de segurança. Então, se Deus ainda não abriu a porta, porque ainda não é seguro, não é o momento de você estar lá. Mas se você está dentro e Deus ainda não abriu a porta para você sair, querido, eu quero dizer que ainda é seguro você permanecer lá. Só que nós temos a tendência, querido, às vezes de querer ser do nosso jeito. E Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus desígnios em tudo aquilo que Ele faz. Romanos 8 diz que todas as coisas contribuem, colaboram, né, para aqueles que amam ao Senhor. Então tudo na vida do cristão tem um propósito. Tudo. Tudo. Porta também fala de limite. É o limite. Então tem portas que eu sei que eu não posso entrar, está lá já escrito, né? Não entre, proibido. Sabe, Deus abre portas nas nossas vidas e coloca limites. E eu poderia falar aqui de vários limites. Deus me deu uma porta do casamento, mas Deus colocou limite. E o limite é eu e minha esposa naquele local. Deus abriu uma porta de emprego para você, mas Ele colocou limite. Qual limite? Que você não infrinja as leis da empresa e que você não infrinja as leis de Deus naquele local. Deus te deu uma porta que é essa igreja, amém? Mas te deu limite. Qual é o limite? Que você vive em santidade, em obediência, honrando este local, honrando o local que você escolheu congregar. Então Deus, porta fala de limite.
E nós precisamos entender esses processos que Deus traz para nós. Mas eu acho lindo, sabe, que no versículo 8 também, ele diz, olha o que diz no 3:8, sei de tudo que você faz, abri para você uma porta que ninguém pode fechar, você tem pouca força. Sabe o que eu aprendo? Olha o que diz, vou repetir, sei de tudo que você faz, mas lá diz, você tem pouca força. Sabe o que significa? Deus não somente vê o que fazemos, mas como estamos. Sei de tudo que você está fazendo, mas sei que você tem pouca força. Que Deus bom. Porque nós homens, querido, é a realidade, a gente temos tendência de ver, sabe o que? O que nós estamos fazendo, e nunca como o outro está. Nós temos a tendência, né? Às vezes, um exemplo, às vezes o pastor chegou aqui, e talvez aquele dia ele não estava bom, talvez ele não tirou a paz do Senhor, talvez ele não te cumprimentou direito, a gente, o pastor, porque nós não temos a percepção, não colocamos talvez de entender o que ele está passando, talvez ele não estava um dia bom, mas só o que ele fez, mas Deus não. Deus não somente vê o que nós estamos fazendo, mas principalmente como nós estamos. Isso fala de um cuidado, de um zelo, de um amor, de um Deus. Ele diz, eu sei que você tem pouca força, talvez você hoje se encontre sem força, sem ânimo, indisposto, abatido, destruído, mas eu quero dizer que Deus está te vendo. Deus está te vendo, Deus está vendo as suas lutas, Deus está vendo suas dores, Deus está te vendo. Você não é alguém invisível aos olhos de Deus. Talvez na sua igreja, na sua família, no seu trabalho, ninguém esteja vendo o que você está passando, mas Deus está vendo. Talvez você entrou aqui sem força, sem ânimo, sem alegria. Talvez você entrou aqui nessa noite, nessa tarde, dizendo, eu não quero nem mais o meu casamento, estou enjoado dessa vida, já não quero mais viver. Ninguém está vendo o que eu estou passando, mas Deus está vendo o que você está passando. Deus está vendo as suas lutas, suas dores, suas frustrações, suas angústias. Ele está vendo. Marcos 6:48, eu vou ler Mateus 14, mas eu vou ler só esses dois versículos, porque é um texto muito conhecido, que é quando Pedro anda sobre as águas. Mas o que me chama a atenção, porque essas duas histórias, amém? Essa história está nesses dois textos da Bíblia, amém? Só que alguns narram algumas coisas diferentes. Mas olha o que diz Marcos 6:45. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, Jesus sozinho em terra. Ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Mateus não fala que Jesus viu a dificuldade deles, mas Marcos diz. E é incrível isso. Isso nos remete, sabe, Hebreus, que diz que nós temos o sumo sacerdote, que adentrou agora o santo dos santos, e intercede por nós. Querido, Jesus estava no monte orando não sei pelo que, se era pelos discípulos, se era pela amanhã, no outro dia pregar, se era para a sua própria vida, mas a Bíblia diz que ele estava orando, mas os olhos dele estavam vendo os discípulos remando, querido, com grande dificuldade, lutando contra o vento. Ele estava vendo. O interessante é que Jesus deu uma ordem para os discípulos, e sabe o que eu aprendo com isso? Que Jesus mandou, querido, Ele garante o que vai fazer. Jesus chamou, Jesus nos comissionou, Jesus nos salvou, Ele sabe o que vai fazer em nós e através de nós. Ele não é o Deus que nos chama, né? Não é assim que às vezes faz, alguém chama, te dá uma empreitada, vai lá e deixa você se virar sozinho, no calor do sol, se arrebentando. Não. Ele chama, mas permanece conosco. Ele chama e está conosco. Ele viu
que estavam em apuros. Eu não sei se hoje você está em apuros, eu não sei se você está remando com força, lutando contra o vento e as ondas, mas eu quero lhe dizer que assim como Jesus foi ao encontro dos discípulos, querido, caminhando sobre o mar, Jesus vai ao seu encontro, caminhando até você, para que possa te socorrer. E nós conhecemos a história. E aí quando ele vai ao encontro, os discípulos veem alguém andando sobre as águas, ficam aterrorizados, acham que é um fantasma, começam a gritar, e agora Jesus diz o quê? Sou eu. Aí Pedro disse, se tu és mesmo, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Pedro é sábio. Não manda só ter contigo sobre as águas, que não tem como ir contigo se eu nadando, está forte. Olha que diz, sobre as águas. Sobre. Caminhando, Senhor, neste lugar seguro. Mas aí a Bíblia diz que quando o vento soprou, a Bíblia diz o quê? Que Pedro fraquejou. Sabe por quê? Porque quando devíamos olhar para a força do nosso Deus, estamos olhando para a força do vento contrário. Como eu disse, eu estava olhando a matemática humana, dólar é 6, 5,70. Então eu estava olhando o que? De acordo com as minhas forças e não de acordo com a força do nosso Deus. Pedro reparou na força do vento e não na força daquele que tem o poder sobre o vento. Querido, os ventos contrários da vida vai revelar quem está no controle dela, sabia? Os ventos contrários da nossa vida vai revelar quem está no controle dela. Se a circunstância, se é você ou Deus. Porque até então, querido, não é? Às vezes nós falamos a minha fé, eu sou homem de oração, eu não sei o que, eu estou, e de repente quando vem a prova, a dificuldade, é que nós vamos perceber realmente quem é que estava no controle. Se era eu, se são as circunstâncias ou Deus. Mas sabe que tudo isso, por mais que às vezes nós possamos ser e ter uma fé de menino, por mais que às vezes a gente, estejamos confiando em nós mesmos, se nós clamarmos, Ele vai nos socorrer. Não é o Deus, sabe, nós temos a tendência, de ficar dando sermão, irmão, é a realidade, o tempo todo em todo mundo, e eu preciso vigiar muito, porque a gente às vezes quer basear a nossa vida, a nossa fé para o outro, então a gente às vezes supera algumas coisas, não, você vai passar, irmão. O nosso Deus não é assim, porque Ele já conhece como nós somos, Ele sabe como nós estamos. Então, querido, nas tempestades da vida, nós reagiremos de acordo de como está o nosso coração. Então as tempestades, ela não é de todo ruim, porque ela revela o que está no nosso coração, onde está firmado a nossa âncora da fé. Porque muitas vezes nós achamos que a nossa fé está realmente fundamentada, até que vem uma adversidade, e aí nós percebemos que não era tudo isso. Nas tempestades da vida, não podemos perder a palavra de Deus para nós. Jesus tinha dado uma palavra para Pedro, venha. Ele deveria permanecer naquela palavra. Mas Pedro olhou pela força do vento. Permaneça naquilo que Deus te falou. Deus não te disse. Deus já não te disse quantas vezes pelas madrugadas orações. Mas talvez agora as tempestades, talvez portas fechadas, talvez as adversidades estão ofuscando a fé, o brilho novamente no teu coração, e agora você começa a esquecer daquilo que Deus te prometeu, como Pedro, que olhou para a força do vento, para as tempestades. Agora o seu coração naufraga na fé. Eu me lembro de um evento há 20 anos atrás que nós fizemos em Barcelona, e eu tinha ligado para Excelsa EDP, na época era Excelsa, para que eles pudessem ligar na praça de Barcelona,
Estava montado já, 2 horas da tarde já estava montado o palanque e nada da EDP chegar. E aí a gente preocupado, aí a gente liga para eles, fala, vem cá, nós estamos esperando. Falou, mas vocês têm que vir cá para pagar a taxa. Eu falei, mas olha, quando ligamos, falaram que era só para dar o número da matrícula da EDP, que já ia vir descontando na próxima fatura. Olha, quem te falou isso, errou. Não lembro se mudou, enfim. Eu não tinha carro, nada, saiu um jovem 2 horas da tarde para ir lá em Carapina, na EDP, que tem até ali a Caixa Econômica Federal, não tem Caixa Econômica Federal, e eu entro lá na EDP, falou, olha, mandaram vir aqui, tal, e deu esse problema, enfim, não estou com dinheiro. Ela falou, olha, não posso fazer nada. O banco fecha 4 horas, lá tinha uma agência do Banesp lá dentro, eu lembro até hoje, e falou assim, tem que pagar a taxa. Falei, mas minha senhora, já está montado o palanque, eu não tenho o que fazer, como que eu vou chegar à noite e falar para o povo que não vai ter evento, porque não tem luz? Falei, olha, eu não posso, são normas da casa. Isso já era umas 3 e alguma coisa. E aí o ônibus, falei, bom, até eu ir para Barcelona novamente, arrumar dinheiro, para voltar não dá tempo. E me lembro que eu, dentro da EDP, eu olhei e falei, Senhor, não foi culpa minha. Eu estou fazendo tua vontade. E o Espírito Santo falou comigo assim, vá na Caixa Econômica Federal. É em frente ali da EDP, quem conhece a EDP ali em Carapina, tem aquela ali. E aí quando eu saio, aí de repente quando eu atravesso a rua, eu paro e digo assim, o que eu vim fazer aqui? Eu não tenho conta aqui. Eu não tenho conta aqui, não tenho nem cartão da Caixa Econômica. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, olha pela porta, e aí tem aquelas portas que é rotatória, e aí é assim meio transparente. Eu meti o carão, irmão. Quando eu meti o carão, eu só vi o segurança já assustado, já botou a mão na arma, imagina o jovem olhando assim para dentro, todo já agoniado. Aí quando eu olho, um cara que era amigo do meu irmão, aí o Espírito Santo falou, é ele. Irmãos, eu passo a porta igual uma bala, eu chego para ele, e aí, como é que você está? Ele, aí... Meu irmão, o apelido dele era Barata, amém? Aí me chamava de Baratinha, você entender. E aí, Baratinha, como é que você está? Falei, rapaz, estou bem, mas não dá tempo de eu te explicar. Falei, cara, eu preciso pagar R$38, eu acho que era 20 centavos, eu sei que era alguns centavos, ali na EDP agora. Eu preciso de você. Falou, cara, eu tenho que pagar uma conta, não sei se eu tenho dinheiro, espera aí, irmãos. Ele vai pagar a conta. Ele tira o dinheiro do bolso que ele estava. Quando a mulher começa a dar o dinheiro para ele, era o dinheiro exato para pagar a taxa. Irmão, você é igual a bala. A mulher falou assim, entrei, falou assim, ué, você falou que era lá em Barcelona. Eu falei, senhora, não dá para explicar não, Deus fez um milagre, eu já arrumei o dinheiro, eu vou pagar aqui, eu quero sair daqui logo. Aí o que acontece? Eu pago aqui, quando eu chego lá, o meu líder de missões, Luiz, eu falei, Luiz, você não sabe o que aconteceu. E eu começo a contar o testemunho para ele. Luiz, ele era muito sarcástico, ele falou assim, eu querendo contar assim, Deus fez esse milagre. Eu falei assim, Deus cuida mesmo. Eu estava aqui, morrendo de fome. Chega uma senhora que saiu lá do ponto, que Barcelona sabe, lá do ponto final. Ela estava orando em casa, e o Espírito falou assim com ela, leva uma marmitex para um jovem que está lá na praça de Barcelona. Aí ele falou assim, você está com fome? Eu já não estou com fome. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, uma senhora veio cá trazer uma marmitex para mim, que ela estava da casa dela lá no ponto final, e Deus mandou trazer. Uau! Deus é Deus, irmão, amém? Glória a Deus por isso. Deus é Deus, Ele faz milagres, Ele abre portas onde não tem, e fecha onde está aberta. Ele é Deus. E aí no versículo 8 diz, mas ainda assim, mesmo sendo fraco, obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Querido, eu quero dizer o seguinte, a sua obediência e o seu testemunho também te habilita a entrar e estar onde Deus quer. Existem milagres, querido, que são a graça, tudo é graça, mas você entender que nós não fazemos nada, como tantas vezes nós olhamos na Bíblia, alguém chegou e Jesus fez, mas existem coisas que também vai nos exigir obediência e honra a Ele. Ele diz o quê?
porque obedeceram a minha palavra e não negaram o meu nome. Jesus está falando, por isso eu abri essa porta. Então tem coisas que Deus vai fazer e quer fazer, mas exige de nós, como a pastora diz aqui, obediência, honrar o nome dEle, amém? Para que o propósito se cumpra. Você imagina, querido, uma geração de discípulos de Jesus, que estão vivendo os milagres dEle, mas está testemunhando daquilo que Deus está fazendo, está vivendo o tempo todo para Ele, está obedecendo a sua palavra, está honrando o nome dEle. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. E diz, olha, a força de vocês é fraca, mas vocês obedeceram a minha palavra e honraram o meu nome. Sabe, que o milagre de Deus nas nossas vidas seja para glorificar e honrar o nome dEle. Deus quer fazer, irmão, creio, Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Mas Ele quer levar um ponto a um povo que possa testemunhar, como disse para o povo de Israel, conte as maravilhas para as próximas gerações. Então tudo aquilo que eu comecei a contar para minha filha, tudo aquilo que eu comecei a vivenciar, a minha filha até então não estava dando crédito, agora ela começa a me ensinar, vai orar, pai, vai orar, pai, vai orar, pai, vai orar, porque agora ela também começou a vivenciar e experimentar. Então, Deus vai fazer e quer fazer, mas que a gente faça para a honra e glória dEle, para testemunhar para o nome dEle, para viver para Ele, para obedecer aquilo que Ele está nos pedindo, e para honrar o nome dEle. Que o emprego que você talvez esteja dessa tarde buscando, que seja para a honra e glória dEle. Talvez o milagre que você está buscando, que seja para a honra e glória dEle. Talvez o teu filho, o teu cônjuge, a tua empresa está indo mal, Deus está dizendo, eu vou fazer nela grandes coisas, mas para a minha honra e glória. Amém? E eu queria orar com vocês nessa tarde. Eu não sei como é que vocês fazem para vir aqui. Pastor Cláudio, você quer conduzir esse tempo? Pode conduzir, quer? Então, se alguém aqui nessa tarde que está na campanha, quiser vir aqui à frente, ou quem sabe você também, que essa palavra tocou o teu coração, e você quer vir aqui, eu te convido a você vir aqui nesse momento. Não espere o outro. Amém? A palavra é para você, essa carta tem um endereço, amém? Foi endereçada a teu coração nessa tarde, é para você. Ei, sua família é propósito de Deus. Não é o fim que você está vendo. Não é o fim que você está vendo. Não é o fim. Não é o que os homens estão dizendo, que a medicina está dizendo, que a tua empresa está dizendo. Não, não é isso que Deus tem. Esse não é o diagnóstico do céu. O diagnóstico do céu, querido, é diferente do diagnóstico do homem. Talvez uma enfermidade, talvez o médico já desacreditou você. O Senhor é o Senhor da medicina e dos médicos, respeitamos, amém? Respeitamos, e nós sabemos disso, graças a Deus, nós como igreja, essa igreja aqui, nós temos temor ao Senhor, honramos, mas a última palavra é de Deus. Tudo que o homem tem veio de Deus, toda a sabedoria e inteligência. Então, todo homem é limitado, só Deus é limitado. Aquilo que o homem não pôde fazer e ainda não alcançou, Deus pode fazer. Por isso eles estarão orando por vocês, e que você se derrame, que você lance o teu coração diante do Senhor, com grande expectativa, como diz, porque Ele é o remetente, é Ele que escreveu, é Ele que está falando ao teu coração, é o Espírito Santo, não é o homem que está falando a você. Por isso gere agora uma expectativa alta, querido, sabe, diga, Senhor, é Tu que está falando, então tudo muda.
E você sabe que o Espírito falou ao teu coração. Por mais que eu preguei, tem coisas que é o Espírito que traz revelação. E você sabe que o Espírito Santo, pode, se vocês quiserem começar a orar, pode ir, tá? Não sei como é que vocês quiserem orar, pode orar. O Espírito está falando ao teu coração. Ele está vendo que você tem pouca força. E sabe o que Ele está te pedindo? Eu não estou te pedindo que você tenha força neste momento. O que eu estou te pedindo é que você seja fiel. Que você me obedeça. E que você continue honrando meu nome. Sabe, Deus não chamou super-heróis. Deus chamou homens dependentes da sua graça e misericórdia. Tem dias, querido, que realmente nós não vamos ter força e não há problema para Deus. Tem dias que vamos sentir fracos, derrotados, piores, não há problema para Deus. O que Deus vai perguntar para nós é: continue sendo obediente e fiel a mim. Talvez você não tenha mais esperança, talvez você não tenha nem mais alegria no rosto, mas o Espírito está te falando: ei, eu estou contigo, eu estou te vendo. Eu estou vendo tudo que você está passando. Eu estou vendo tudo que você está passando. Eu estou vendo tudo que você está passando. Não só o que você está fazendo, mas o que você está passando, como você está. Eu estou vendo a sua luta, a sua dor, a sua dificuldade. E Ele diz: eu te pego em tuas mãos e seguro. Quer dizer, querido, que se Deus não te livrar do fogo, Ele vai estar contigo no fogo, e você não se queimará. Não, Ele é Deus, 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 que cuida dos seus, que fortalece os seus, que derrama graça sobre os seus, e que levanta o que está caído. Talvez essa tarde diga a Ele: Senhor, estou fraco, tenho pouca força, ou já não tenho mais nenhuma para lutar pelo meu casamento, para lutar pelo meu filho, para lutar pelo meu emprego, para lutar pela minha empresa. Eu já não tenho mais força, Senhor. Não há problema. O que Ele vai te pedir é só permaneça, continue firme nos meus caminhos. Continue firme, em nome de Jesus. Pai, aqui estão, Senhor, os meus irmãos, porque a igreja é uma, a igreja de Cristo. Eu me sinto parte dessa igreja. Pai, eu oro em nome de Jesus para que o Senhor fortaleça este que está fraco, que o Senhor dê ânimo a esse que está abatido, que o Senhor devolva alegria a esse que está triste, que o Senhor traga força a esse que tem se sentido fraco, que o Senhor coloque de pé esse que está caído, e que o Senhor sustente ele pelas suas mãos poderosas. Mesmo que este homem, esta mulher, Deus olhou para a força do vento, olhou para as tempestades, e talvez ele começou a se afundar, naufragar, mas a Bíblia diz que quando Pedro disse: Senhor, socorre-me, o Senhor estendeu as mãos e socorreu. E o Senhor é o Deus do socorro. O Senhor não é o Deus que nos deixa só. Eu oro, Pai, grato a Ti pelo pastor Cláudio, pela pastora Simone, pelos obreiros dessa casa, que têm se disposto a se colocar às quintas-feiras neste ambiente, fora deste ambiente, quando estão orando, clamando, para que o Senhor possa responder. Deus, na quinta-feira eu oro por eles, que o Senhor continue sustentando, firmando, abençoando, Deus, essa equipe, prosperando a obra das Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. E eles, quando se sentirem fracos, que eles se lembrem que o Senhor é aquele que contempla as lutas, as dificuldades, as adversidades. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, grato por esta casa, pela Igreja Evangélica Vida. Eu oro grato pelos pastores, pelos obreiros, pelos discípulos, pastor Boteci, Nininha, pastor Tiago, tantos outros, Senhor Deus, desta casa. Obrigado. Obrigado por cada um que está na recepção. Obrigado por cada um, Deus, que se coloca à disposição
para que a gente possa receber este banquete às quintas, aos domingos e tantos outros dias. Eu agradeço a Ti por tudo que o Senhor já fez na vida de todos que aqui estão. E se você crê, dê um aplauso ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, pastor Cláudio, Simone, pela oportunidade, amém? Aqui, pode ficar aqui na frente mesmo, já vamos terminar já, queridos. Ele tem alguns livros aqui, que ajudam a filha dele em missões, então você pode abençoá-lo, patrocinando também missões. É sempre uma obra bem importante, né? Queridos, do texto, tanta coisa que fala desse texto, é tão pequeno, né? Mas ele fala tão poderosamente. E aí, o que ficou cravado para mim hoje foi, mesmo tendo pouca força. Mesmo tendo pouca força, não é desculpa para ninguém deixar de ser fiel. Ele diz, mesmo tendo pouca força, você guardou a minha palavra. Mesmo tendo pouca força, não é desculpa para ninguém ter medo, para ninguém ser tímido, porque mesmo assim, essa igreja continuava do lado de Deus. E naquele momento da história, haviam outros tronos acontecendo, e é uma guerra acontecendo ali no cenário. Dá uma olhadinha, que você vai ver o que essa igreja está passando para se manter fiel e não negar o nome de Jesus, em uma época onde confessar Jesus era sentença de morte, mesmo tendo pouca força. E mesmo tendo pouca força, não precisa de nenhuma força sua, porque a força vem dele. Porque, em outras palavras, está falando assim, você não tem força nenhuma e fez o que fez, mas na realidade sou eu sobre a sua vida, e eu já tenho uma porta aberta. Aleluia. Ele primeiro se apresenta, dizendo que ele é fiel, que ele é santo, e dizendo que ele tem a chave que abre e a chave que fecha. A gente ora para Deus abrir e se esquece de orar para Deus fechar, porque porta que é dele a gente abre, porta que não é dele a gente fecha, irmão. E tem porta bonita aí que parece que é dele, mas não é dele não, e pode mandar Deus colocar o cadeado lá que ninguém vai abrir, mas ele também está dizendo, eu sou o que tem a chave, que abre e ninguém fecha, eu sou também aquele que já coloquei uma porta aberta na sua frente. Vale um glória a Deus? Já está na sua frente. Então peraí, quem que coloca a porta aberta? Ele nem falou para você abrir a porta, e ele nem falou para você fazer nada, fala, eu já coloquei e já está aberta. Você não precisa nem ter força nenhuma, só viva o que Deus tem, seja fiel, essa é a tua parte. Guarde a palavra, essa é a sua parte. Se mantenha mesmo com o que parece ser a pouca força que você tem, mas está mais do que suficiente, porque é todo poderoso aquele que caminha com você, amém? Vamos agradecer a Deus. Você tem ousadia, você tem fé para agradecer pela porta aberta que Ele já colocou na sua frente? Então eu quero te dar alguns segundos para você só agradecer a Deus. Agradeça porque Ele disse, eu já coloquei diante de você uma porta aberta, já está na sua frente, já está aberta e já está na sua frente. Olha que maravilha, aleluia, 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 glória, 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 glória. Pai, te louvamos, porque Tu és, Senhor, o nosso sustento em tudo e em todas as coisas. Como ouvimos o pastor Baruque, Senhor, contando como o Senhor tem sido sustento na vida deles. E se pudéssemos, Pai, aqui ouvir testemunhos, aqui temos inúmeros testemunhos aqui, quantos momentos de provisão o Senhor tem abrido portas na nossa frente, Pai, e às vezes não é nem uma questão de pouca força, às vezes parece até que já não tem força nenhuma, mas somos carregados pelo Senhor, Pai, e o Senhor tem nos feito triunfar e vencer dia após dia, Pai. Te louvamos porque temos a certeza que a Tua porta está aberta, mas louvamos também clamando, toda porta que não é Sua, fecha, Pai.
Não interessa se ela é promissora, não interessa se ela é bonita, não interessa se está bem adornada, não interessa o tamanho dessa proposta. Se esta porta não é sua, não nos interessa. Nós pedimos, fecha agora, em nome de Jesus, toda a proposta do diabo, tudo aquilo que o adversário tem intentado, fecha agora em nome de Jesus. E que o teu povo passe pela porta que o Senhor abriu e viva tudo que o Senhor tem, em nome de Jesus. Amém? Amém? Semana que vem tem mais, estamos no terceiro elo da campanha, e viva tudo aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo reinem e habitem em cada coração. Quem concorda e acredita diz o quê? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Cumprimente seu irmão, diga que bom que você veio, volte mais vezes. Diga para o seu irmão, traga alguém com você a semana que vem. Deus te abençoe em Cristo.